Longe vão os tempos em que precisávamos de dados. Sim, dados para jogar RPGs. Este é o Retro Gamers. Bem-vindos ao Retro Gamers. Hoje vamos falar de RPGs e como não podia abordar um tema tão complexo sozinho, vou ter, como já é habitual, convidados para me ajudar. Em estúdio, Nelson Calvinho, atual diretor de marketing da Nintendo UK, foi jornalista de videojogos e passou por revistas como a Megascore e a Hype. Acima de tudo, está aqui por ser um gamer e um amante de RPGs. Quem sofre do mesmo é o João Mateus, que vem cá hoje para nos presentear com o seu vasto conhecimento no tema. Os primórdios dos RPGs vêm dos jogos de tabuleiro que eram jogados com dados, miniaturas, mapas e livros. O grande desafio inicial foi transportar este universo de fantasia para os computadores. E é mesmo por aí que nós começamos. No início dos anos 70, três amigos criaram um jogo chamado Dungeons & Dragons, um RPG de tabuleiro onde o jogador encarna um personagem fictício num mundo fictício. Ou então podia escolher controlar o jogo dos outros jogadores e serias apelidado de Dungeon Master. Neste universo existiam elfos, trolls e halflings, os também chamados de hobbits, para quem está mais dentro do universo de Tolkien, criador da saga Senhor dos Anéis e uma das maiores influências dos RPGs. Para terem uma noção das características deste jogo e da influência nos videojogos, ao criares o teu personagem de Dungeons & Dragons, tinhas um valor para distribuir pelos vários atributos da personagem, como carisma, destreza, força, etc. E além disso, também melhoravas a tua personagem com o XP, tal como em grande parte dos RPGs. Tinhas classes, ladrão, paladino, guerreiro, feiticeiro, etc. Para os combates, ou para usares as tuas habilidades, que variavam consoante a tua classe, usávamos uns dados estranhos que chegavam a ter 20 faces, os famosos 1D20. Ao atirar os dados e fazendo cálculos com a defesa dos adversários, vias se os teus ataques tinham sido bem-sucedidos. Ainda hoje se vê isso nos videojogos, e tudo isto começou em Dungeons & Dragons. Nos anos 80, este jogo chega ao grande ecrã com um filme chamado Mazes & Monsters, que tem como protagonista Tom Hanks, que consiste num grupo de amigos que jogam, no fundo, Dungeons & Dragons e que levam isto um pouco longe demais. Until they take it too far. I propose we play Mazes & Monsters in a real setting. It won't be a fantasy. Too bad for one of them, because now there's no turning back. This is only a game. I know, I killed somebody. Mazes and Monsters. Portugal também teve a febre dos RPGs, mas em livros de aventuras. Conhecidos pela sua lombada verde, os livros de aventuras fantásticas são o que poderíamos chamar de RPGs de texto. João, como é que tu vês esta passagem dos RPGs de tabuleiro para os videojogos? Bom, acima de tudo, a evolução dos RPGs foi uma evolução marcada por eras. Acho que cada RPG está, digamos, centrado numa era específica, sendo que a primeira foi exatamente essa. Foi a transição dos RPGs de mesa para os videojogos. Os chamados Text Adventure Games, ou seja, jogos de texto, eram jogos muito simples, eram adaptações... Várias escolhas. Exatamente, eram adaptações de aventuras de Dungeons & Dragons, eram adaptações também de literatura fantástica como o Tolkien, que é o avô disto tudo. É, o pai. Exato. Até que, em 1979, surge um jogo chamado A Calabath World of Doom, que é um jogo que o nome pode não soar familiar, mas é um jogo que está dentro do domínio de todos os fãs de RPGs, porque foi o jogo que deu origem ao Ultima. Que é um jogo amado por todos os fãs, tanto de RPGs como Exato. dos jogos em geral. Foi um jogo revolucionário, não só para os RPGs, lá está, mas para os videojogos em geral, porque introduziu muitos conceitos de jogo diferentes. Por exemplo, o conceito de mundo aberto, introduziu novos elementos narrativos, foi pioneiro em muitos aspectos, por exemplo, dos primórdios dos RPGs online, dos MMOs. Foi com o Ultima Online, lançado em 1997, que ainda hoje em dia tem uma comunidade ativa, o que é incrível. E é engraçado, porque o Ultima... o facto de ter o online vem combatar um problema dos RPGs, porque nós estávamos habituados, por exemplo, no Dungeons & Dragons, ou éramos player, ou éramos Exatamente, DM. não, essa experiência na altura perdeu-se um pouco, porque os RPGs ao início eram jogos, digamos, cooperativos, na cooperação, e depois passou a ser uma experiência de single player. Ainda mais quando passaram para as consolas, que é a era seguinte, que começou na Atari, primórdios da Atari, jogos como, por exemplo, o Adventure,
que é um jogo que até está muito assente na cultura pop, esteve presente no Ready Player One, no filme. Exatamente. Mas tudo mudou quando chegou a Famicom no Japão e a Nintendo ao resto do mundo. Sim, Foi a Nintendo que... quando entra, eu penso que eles tornam-se quase os reis, quase Sim. não, mesmo os reis Sem dos dúvida. RPGs. Aliás, até aos dias de hoje, mais ou menos, foi que tivemos franquias como o Final Fantasy, o Dragon Quest, um pequeno jogo, não sei se já ouviste falar de Legend of Zelda, conheces? Tenho assim uma ideia. Rapaz verde, não é? Exatamente. Esse jogo que mudou tudo, aquele cartucho dourado que todos então, mas nós agora vou-te adoramos. fazer uma pergunta, já que estás a falar de Zelda, o Zelda na NES Sim. é um RPG? É uma pergunta controversa. Porque assim, há quem considera o Zelda um RPG, há quem não considera o Zelda um RPG. Na minha opinião, se nós olharmos para a franquia toda, cada jogo do Zelda é um jogo diferente. Mas é assim, é inegável dizer que toda a essência de um RPG, todos os elementos que fazem do RPG aquilo que um RPG é, está presentes no Zelda. Mas há aqui uma situação que é, e pelo menos a meu ver, há bons argumentos de ambas as partes de Exato. é ou não é um RPG, mas que é uma influência muito grande, Sim, mesmo principalmente o visual. o conceito de top view, chamado top view, Exatamente. eu acho que não teríamos Final Fantasy nem Dragon Quest se não fosse Legend of Zelda. Nem Diablo. Nem o Diablo. Sim. Exatamente. O Ou seja, Diablo, o Diablo aparece já no início dos 3D. Certo. Mas muita coisa há por trás, não é? Toda uma Sim. geração de 16 bits que não podemos. A geração 16 bits mete-me um sorriso na cara, como fã de RPG, porquê? Para mim é a era dourada dos RPGs. Sem dúvida alguma, devido à quantidade de RPGs que saíram, à diversidade e, acima de tudo, a qualidade. Que, curiosamente, teve início na Mega Drive. Nós não associamos normalmente a Mega Drive a RPGs, Não. mas o que é certo é que tudo começou lá. Porquê? Com um jogo chamado Sword of Vermilion. Foi o primeiro RPG 16 bits. E, mudou tudo em Exclusivo termos... Sega. Um exclusivo Sega, tanto Mega Drive como Genesis, também saiu na América do Norte. Mas a Mega Drive teve outros, teve o Landstalker, falaste no Diablo, Light Crusader, que é quase um precursor do Diablo. Agora, nada se compara à biblioteca da Nintendo, da Super Nintendo e, acima de tudo, da Super Famicom no Japão, porque houve muita coisa exclusiva que ficou lá. Eu sei que tu és um amante de RPGs, principalmente estás ali muito ligado a jogos que nem chegaram à Europa, Sim. Principalmente na geração 16 bits. Exatamente. Pá, que jogo é que tu dizes que o pessoal não conhece Olha, ou que não posso- deverá conhecer? O posso Hidden dar- Gem, digamos assim. Posso dar dois exemplos, principalmente na Super Nintendo, onde não houve muitos RPGs estáticos. Houve dois que nunca saíram do Japão, que é o Bahamut Lagoon e o Treasure Hunter G. Estes dois, para mim, são obrigatórios de jogar para quem gosta de RPG estático. Para quem não conhece, a nível visual, estamos a compará-los aqui. Eu diria talvez um Secret of Mana, outro grande título, que aliás teve um remake há pouco tempo Exatamente. para gerações atuais. A sequela do Secret of Mana, chamada Seiken Densetsu 3, também teve agora um remake, e um lançamento oficial a nível worldwide, ou seja, no mundo, com o nome Trials of Mana. Aí Sim, estamos esse a falar... bastante conhecido agora. Exatamente. Mas para mim, chamemos a joia da coroa dos 16 bits, para mim é o Chrono Trigger. O Chrono Trigger Não dá muda hipótese. tudo. Aliás, o aspecto, uma das coisas para mim marca mais o jogo, além da história, que... Os gráficos, não é? Exatamente. E a banda sonora. incrível. E sugerir a banda sonora orquestrada do Chrono Trigger é qualquer coisa. Eu já vi eles a tocarem mesmo, Sim. tipo, uma orquestra inteira a tocar aquilo. Mas é um jogo que... Há jogos que marcaram porque introduziram novos conceitos de gameplay ou porque foram revolucionários em termos gráficos ou assim. O Chrono Trigger marca porque é uma obra-prima. Porquê? É fruto destas três mentes. Hironobu Sakaguchi, o criador de Final Fantasy, Yuji Horii, o criador de Dragon Quest, e o Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball. O que Portanto, é que podia correr mal? antes de ser feito, isto se fosse um bolo, só pelos ingredientes, antes de o levares ao forno, já ia sair algo delicioso. que é o Chrono Trigger. Eu até acho engraçado, porque, por exemplo, estavas a falar há bocado do Secret of Mana, ele ganhou um remake, que a meu ver não resultou lá muito bem. Há Por exemplo, coisas que mais vão ficar... Exatamente. Há Zeldas que estão agora a ser refeitos para as novas consolas da Nintendo, que estão muito bem feitos, mas eu penso que o Secret of Mana não conseguiu. Apesar deles manterem o poder escolher entre a música antiga, que dá aquele A aspecto. essência está lá, mas só pelo facto de ser do original ser um jogo de 16 bits, para mim, faz diferença. Mas sabes, o que eu queria chegar aqui mas ninguém pega no Chrono Trigger, porque na coisa mais perfeita ninguém mexe. Tiveste o Chrono Cross depois. Sim, mas aí é uma- já na geração 3D. Sim, mas aí estamos Mas a é um falar jogo de diferente, sim, exatamente. Mas ainda há bocado tinhas pegado no Diablo e eu agora estava a pegar no Chrono Cross, porque aqui já estamos a entrar na era dos 32 bits nas consolas. Deixa-me só dar-te aqui um pequeno ponto. Não nos podemos esquecer que houve uma altura, que, com estes títulos todos que falaste de 16 bits, que os RPGs estavam tão em alta que até o próprio Super Mario foi lá dar uma perninha Aliás, no Super Mario pela RPG. antiga Enix, a velhinha Exatamente. Enix, sim. É engraçado porque jogos que
ou melhor, franquias que não tinham nada a ver com RPGs começam a ter, digamos, a sua versão de RPG. E já agora falando na Enix, deixo também aqui a sugestão desta trilogia fantástica na Super Nintendo, que é o Soul Blazer, o Illusion of Gaia, que eu sei que é um jogo que tu gostas, e o Terra Enigma. Das melhores trilogias que alguma vez foram criadas em termos de RPGs. E agora vamos saltar para os 32 bits. Exatamente. Era o que tu estavas a dizer no início, isto tem de ser por épocas. Sim, é por eras, tem de mesmo ser por eras. Aqui, obviamente, eu sei que tu tens um favorito nesta era, eu tenho outro, e o teu é o Final Fantasy, não é? Final Fantasy VII, sim. Pá, isso é uma obra-prima, mas se eu tivesse de escolher um para marcar aquela geração, eu tinha de dizer o Diablo. O teu Diablo, não é? São dois jogos muito diferentes, até porque Sim, nada a ver. Um é um RPG chamado Dungeon Crawler, RPG mais de ação. O outro é um RPG japonês de turn-based, portanto por turnos. Um é um Western RPG, ou seja, um RPG ocidental, o outro é um RPG japonês. São dois jogos muito diferentes, que saíram mais ou menos na mesma altura. Eu acho que o Final Fantasy saiu em março, o Diablo saiu em novembro, qualquer coisa assim. Para mim são os grandes ícones dos RPGs do final da década de 90. Porque eu acho que são tão importantes que qualquer um deles mudou tudo o que foi feito dentro daquele género para a frente. Aliás, Final Fantasy, ainda hoje recebemos o Diablo, será neste momento um dos jogos mais esperados. No caso do Final Fantasy, muito rapidamente, é difícil dizer qual é que foi o melhor Final Fantasy, porque depende muito do gosto de cada um, porque cada jogo de Final Fantasy é um jogo diferente. Mas eu atrevo-me a dizer que o 7 foi o mais importante, porque foi o primeiro em 3D. E a razão de ser em 3D é que começámos a ter as chamadas as cutscenes, não é? Porque isso veio dar novos meios narrativos para os jogos, coisas que tu antes só tinhas até mesmo nos manuais, daí ser muito importante para quem gosta de retro ter os manuais, porque muito do background, do lore, da história era explicado lá. Aqui não, aqui começaste a ter novos elementos visuais que vinham complementar a história. Daí o Final Fantasy VII ser um jogo muito importante. E tão grande, não é? Exato. E sim. Mas olha, não nos podemos esquecer de um que vamos mandar aqui, tipo, de rajada, porque já é um jogo mais recente, mas acho que não podia passar, que era o WoW, que traz o MMO para o mundo dos videojogos de uma maneira incrível e que mudou tudo desde que ele saiu. O World of Warcraft, enquanto fã de Dungeons and Dragons, eu também joguei Dungeons and Dragons, eu acho que o World of Warcraft veio a fechar um ciclo e a começar um novo. Porquê? Porque esta experiência de mesa, aquela experiência lá está de cooperação nos RPGs, o WoW veio a resgatar isso. Para já vinha de uma franquia que toda a gente conhecia, que era o Warcraft, dos melhores jogos de estratégia de sempre. E ali no World of Warcraft, tu realmente sentes que estás a controlar um avatar, que és um peão, numa história imensa. E tudo aquilo que tu fazes no jogo, o jogo quase que te devolve. E é um jogo que vive da sua comunidade. O WoW é lançado em 2004 e eu acho que até aos dias de hoje, posso estar enganado, mas eu acho que até aos dias de hoje é o RPG online mais jogado de sempre. Sem dúvida alguma. Mas agora vou-te desafiar, porque eu e o João escolhemos 10 RPGs old school que ainda não foram mencionados aqui e que achamos essenciais para qualquer amante deste tipo de videojogo. Vejam se os conhecem. In this area. There are 4 types of units in the next room, one for each subsystem of your cybernetic gear. Stats, psi, weapons, and tech.
but use the modules carefully. They're hard to come by. I think they're clearing out. There's no need to go stirring up the Hornet. E agora vamos para uma conversa que será certamente bem interessante. Comigo aqui em estúdio está Nelson Calvinho. Foi diretor da Megascore e da Hype, e principalmente numa das melhores alturas para os amantes dos RPGs. E também foi um jogador de D&D. Quais são as partidas diferenças entre jogar pen and paper e jogar no videojogo? Acho que o videojogo estão sempre a tentar melhorar os gráficos, o som, ou seja, estão sempre a tentar ir atrás de uma coisa que é impossível de igualar, que é a tua própria imaginação. A tua imaginação consegue sempre criar coisas mais fantásticas do que qualquer videojogo que tu jogues. E os jogos de pen and paper são um bocado isso, dependem da tua imaginação e, obviamente, tens alguém que te lidera a história e que te leva numa determinada direção, mas tudo passa na tua cabeça e acho que isso é absolutamente imbatível. Por exemplo, eu lembro-me, eu joguei Dungeons mesmo nos primórdios quase do jogo, quando ele chegou cá a Portugal. E nós lembrávamos que nós tínhamos os livros, por exemplo, o livro dos inimigos, ou digamos assim, consoante o mundo. Estou a tentar falar o máximo para o pessoal perceber, não é? E nós, era aquela, por exemplo, eu lembro-me Beholder. Aparecia o Beholder, e o resto dele a mexer-se, tudo isso, era fruto da nossa imaginação. E tu sentes que, por exemplo, quando começaste a jogar um jogo, por exemplo, um Diablo, em que nós vemos algumas dessas personagens nesse jogo, era aquilo que tu estavas a imaginar ou tinhas uma ideia completamente diferente do que aquilo que a pessoa que fez imaginava? Naquela altura os gráficos não eram assim tão avançados, mas sim, nunca estão à altura daquilo que tu imaginas. E acho, agora fugindo um pouco dos jogos, mas para quem leu O Senhor dos Anéis, por melhor que o filme seja, há sempre um choque entre a Terra-média imaginada e a Terra-média vista. Portanto, há sempre... E nunca está bem aquém, nunca está à altura, está sempre um bocadinho aquém. Portanto, é o mesmo com os videojogos. Como é que começou a tua ligação ao D&D? Começaste a jogar RPGs dos videojogos e depois jogaste D&D? Eu comecei a jogar videojogos muito novo, em 1980, 81. Portanto, quando eram jogos ainda também aventuras de texto, nem sequer gráficos havia. Mas depois, numa determinada altura, um amigo levou-me à casa de outro amigo que era Dungeon Master e que organizava já sessões de AD&D. E levou-me para participar e eu joguei e fiquei completamente maluco e quis logo começar a jogar. Criaste a tua equipe? Criei a minha equipa, a minha guilda, sim. E eu sempre também tive paixão por escrever, por isso é que depois tornei-me jornalista e por contar histórias. Portanto, foi um pouco um escape também para isso. E organizei esse grupo de amigos e enquanto Dungeon Master, porque eu é que... Aí foste Dungeon Master? Sim. Roubaste o lugar, basicamente, ao outro rapaz que era o Dungeon Master? Começámos um grupo à parte, sim. Mas sim, eu é que tive que investir em ler as regras todas, em saber como é que aquilo se fazia, em escrever as histórias. Isso dá um trabalho tremendo. É quase a criação de um videojogo, não é? O Dungeon Master ou usa um universo já feito, ou pode criar, isso é a beleza do D&D, nós podemos criar o que nós quisermos, bem, se quiseres inventar uma regra, inventas e não há problema nenhum. E tudo é lançado, tudo feito através dos dados e nós já vemos isso nos jogos hoje. Por exemplo, nos jogos por turnos, ele tem aquele ataque, tem aquela defesa e tu na altura, tipo, criança e eu também, não te fez um bocado de confusão? Epá, carisma, armadura, armas mais 1, mais 2? Sim, acho que a maior... a questão tem a ver também com jogar AD&D também ser há um bocado de teatro na coisa e o grande fascínio é a liberdade total, lá está, tem a ver com a tua imaginação. E estás sempre um bocado limitado pelas regras, mas tem que haver regras para as coisas funcionarem. Acho que isso que estás a falar dos números, depois é um bocado
tens que desempenhar um papel para os números, portanto não podes ir além daquilo que a tua personagem é quantitativamente, digamos assim, mas depois há algum conflito com o que queres fazer, o que te apetece, mas isso faz parte das regras do jogo, literalmente. Quando tu jogavas em que universo? Ou jogaste em vários? Joguei com as regras da segunda edição do Advanced Dungeons and Dragons, mas também como pessoa que lá está, que gostava de escrever histórias e que tinha lido já o Tolkien, quis criar o meu próprio mundo, portanto, criei o mapa do mundo que eu imaginei, com nomes que eu inventei. Acho que isso também é um dos principais gozos de ser Dungeon Master. Exatamente. E sim, foi um mundo criado de raiz. Aliás, para mim. Já que foste Dungeon Master, se calhar é aqui um ponto que eu acho que os videojogos ainda não conseguiram lá chegar. Porque eu acho que ainda não foi criado um jogo mesmo bom em que tu sejas Dungeon Master. Sim. Jogador, sim. E a diferença é que, por exemplo, em jogos como o Baldur's Gate ou Planescape Torment, tu usas uma equipa e tu comandas eles todos, apesar de tu criares a tua própria personagem, as outras são criadas pelo jogo, mas tu vais comandá-las. O Dungeon Master, acho que é uma coisa que ainda falha muito nos RPGs hoje em dia. Acho que, se bem me lembro, o Baldur's Gate até tentou criar um módulo qualquer em que te permitia ser Dungeon Master, mas aquilo nunca funcionou. Não, nunca funcionou muito bem. Eu sei que jogaste outros RPGs e há alguns que também viraram videojogos, ou ao contrário, como por exemplo Fallout. Sim. Sim, o Fallout, os primeiros. Estranhamente, não sou muito fã de RPGs open world, enquanto videojogos. Gosto da coisa narrativa um bocado mais fechada. Mas sim, os primeiros Fallout, o Mass Effect, o Knights of the Old Republic, que acho que é o meu favorito. Mas antes estavam a falar dos 16 bits do Eye of the Beholder para o Commodore Amiga. Antes disso, o Dungeon Master, o Blood Witch para o Spectrum. Ou seja, joguei uma série deles ao longo da história dos videojogos. Sim, há histórias incríveis. Tu sentes o crescimento da indústria faz com que os jogos hoje em dia sejam muito mais complexos, ou achas que está-se a perder um pouco a história do que como nós antigamente tínhamos, que eles realmente tinham de se focar na história porque não tinham gráficos, como tu já mencionaste, e hoje em dia já vemos jogos tipo WoW, que já não tem uma história assim tão forte como tinha, por exemplo, um Baldur's Gate. Sim. Sentes isso? Eu, por acaso, concordo com o que vocês estavam a falar há bocado em relação ao World of Warcraft. Acho que foi exatamente o primeiro jogo em que começaste a sentir que fazias parte de um mundo maior e que realmente estavas a desempenhar uma personagem num mundo em que realmente alguma coisa acontecia e em que a história era criada pelas tuas ações no jogo. Acho que esse foi assim um pouco uma pedrada no charco e mudou muita coisa. E depois, a partir daí, apareceram muitos jogos que fazem coisas semelhantes. Eu joguei muito ao Age of Conan, por exemplo, gostei imenso. E também era fã da personagem, do mundo. Sim, mas tem crescido imenso. Eu acho engraçado por uma coisa que... E cá em Portugal, por acaso, ainda não se vê muito, mas lá fora cada vez se vê mais. Aliás, tudo que nós que chega cá a Portugal nesse aspecto vem de fora e vem em inglês, nem vem em português, que é exatamente o contrário. O Fallout, por exemplo, que falaste, o primeiro jogo, se eu não estou em erro, saiu em 97. Há pouco tempo eu vi um RPG de tabuleiro feito do primeiro jogo, acabado de sair em 2020, o que é engraçado. Sim, as coisas depois dão a volta de um lado para o outro, também com o World of Warcraft, também depois com o jogo de tabuleiros. E, aliás, acho que há cada vez mais apetite agora da malta mais nova por jogar jogos de tabuleiro. Tenho visto que há muita gente a falar muito mais de jogos de tabuleiro. Cada vez se perde mais aquela situação de jogar ao lado um do outro. Sim, exato. O online veio estragar. Exato. Enquanto que o AD&D era uma coisa de amigos que se encontravam, e às vezes também era um bocado difícil por causa disso, mas tinhas de te encontrar e estavas com os teus amigos e bebiam umas cervejas e comiam uns petiscos. Perdeu-se um bocado isso com os videojogos em single player, depois mesmo multiplayer acho que nunca substitui esse espírito que havia. E acho, mais uma vez, aquilo que eu estava a dizer, acho que também os de RPGs de pen and paper, há muita teatralidade que é muito importante para a experiência. Tu tens que realmente desempenhar a personagem e tens que ir buscar experiências dentro de ti e as tuas referências cinematográficas, literárias, para te ajudarem a desempenhar aquela personagem. Ou seja, não há ninguém a levar-te pela mão, a levar-te ao colo e a dizer
É assim, assado, sim. Nelson, olha, muito obrigado pela tua presença Obrigado. aqui, foi espetacular ter-te cá ainda por cima de uma perspectiva de jogador. Mas os RPGs não foram jogados em PCs e consolas de casa. Também nas portáteis tivemos direito a RPGs marcantes e um deles é, sem sombra de dúvida, o Pokémon. Vamos conhecer um pouco mais deste jogo que marcou várias gerações. Nos anos 90 tivemos várias febres. Umas, felizmente, morreram, como o Tamagotchi. Outras continuam vivas nos dias de hoje, como é o caso do Pokémon. A história do Pokémon nos videojogos leva-nos a 96, quando saiu no Japão para o Game Boy, o Pokémon Red e o Pokémon Green. No resto do mundo foi o Pokémon Red e o Blue, que deram uma nova vida aos RPGs em consolas portáteis. O Pokémon saía normalmente aos pares, sempre com duas cores, e o objetivo era fazer coleção de Pokémons e treiná-los. O jogo sempre focou na perspectiva de single player, mas a parte engraçada do jogo é que dava uso ao Link Cable, que permitia ligar 2 Game Boys para jogar em multiplayer. Neste caso, podias trocar Pokémons com os teus colegas e só assim conseguirias completar a tua coleção, a Pokédex, como é chamada no jogo. Também podias lutar contra os teus amigos, fazendo do Link Cable o must-have para quem jogava Pokémon. O jogo criou uma comunidade enorme e até nos dias de hoje se joga Pokémon, tanto nas consolas recentes como também nos smartphones. Os RPGs do Pokémon passaram pelo Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance e até nos dias de hoje na Nintendo Switch. E uma coisa é certa, estes RPGs das portáteis da Nintendo vão continuar a dar frutos durante muitos anos. E assim chegamos ao fim de mais um Retro Gamers. Vamos ter de tirar a armadura porque ainda temos muitos programas preparados para vocês. Até lá, façam-nos chegar as vossas opiniões nas nossas redes sociais e divirtam-se a jogar.